Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pela vossa paciência, por terem resistido ao mau tempo e estarem aqui hoje connosco para este estudo. Agradecemos também à espiritualidade superior que nos acompanha, que nos envolve com todo o seu amor. Então, o trabalho da noite, hoje, à partida, isto parece ser um tema bastante pesado, falar dos que partiram, mas na realidade nós não vamos falar propriamente dos que partiram, mas de nós que cá ficamos. E qual será a melhor postura? O que é que a doutrina espírita nos aconselha à postura que devemos ter perante os entes queridos que partiram? Então, nós estamos no mês de novembro, no início do mês celebrou-se o dia portanto, o primeiro dia de novembro foi o dia de todos os santos, não é? Onde se celebraram santos e mártires das pessoas que fizeram a diferença na construção de um mundo melhor. São festas cristãs, religiosas, e depois no dia 2 de novembro, o chamado Dia dos Mortos, ou seja, aquela festa religiosa em que as pessoas denominam de finados e que há aquela romaria aos cemitérios, portanto, a visita que nós fazemos aos entes queridos. Então, a morte para a doutrina espírita não é um fim. É uma ponte que nos liga a outra dimensão da vida, a dimensão espiritual. Daí que para nós, os espíritas, a morte não existe. O que não significa que não temos sentimentos e determinadas reações, pois estes são naturais, uma vez que é o amor puro a falar mais alto. Ora, o facto de nós sermos espíritas não significa que quando parte alguém que nós conhecemos, seja um amigo, seja um familiar, que nós nos vamos pôr aos pulos da alegria. Não, obviamente que não, porque o amor fala e obviamente que nós sentimos tristeza naquele momento, pesar de ver partir alguém que nós amamos e que nos acompanhou durante a vida, ou até um amigo. O que deve significar é que devemos trabalhar para que não seja um amor possessivo, porque nós sabemos que aqui na Terra nada é nosso, nem o nosso corpo físico. E tudo é concedido por Deus ao Espírito, é um empréstimo de Deus que durante algum tempo nos serve de instrumento, não é? O corpo serve-nos de instrumento para o nosso progresso. Nós sabemos que, como diz aqui, a morte é uma ponte que nos liga à dimensão espiritual. Portanto, é uma mudança de estado para todos nós. Portanto, é só a morte do corpo físico que se dá. O espírito continua. É evidente que, quando nós não acreditamos nisso, para as pessoas que acreditam que quando se dá a morte do corpo físico tudo termina, obviamente que aquele momento e os momentos seguintes são terríveis, porque agrava de facto a dor da separação, e as pessoas sentem um vazio enorme, porque pronto, para eles acabou ali, não faz sentido, mas ao mesmo tempo a dor é muito, muito, muito grande. Então, no livro de Fonte de Paz de Chico Xavier, Emmanuel diz-nos assim: ante os mortos queridos, faz silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Quando eles nos dizem, entretanto, se choras, chora fazendo bem, é a saudade que aperta, mas nós devemos de orar, devemos enviar pensamentos de amor, de carinho, para aqueles que partem.
E ao fazê-lo, estamos a ser caridosos para connosco e para com aquele que parte. Não há quem não tenha saudades de alguém que já partiu, a não ser que a gente queira ver alguém pelas costas, como se costuma dizer. Mas, de facto, a saudade é algo que está presente na nossa vida. É uma palavra típica da nossa língua, refere-se a quem fica solitário, sem a pessoa que ama. Vem de soedade, que já foi soledade, e que, por sua vez, provém do latim solitate. Remete a melancolia, saudade do que se foi, do que se viveu, de alguém que não veremos mais. Então, a certeza que temos é que todos nós iremos partir. Isso sem dúvida. Ninguém fica cá para semente. Nós viemos por um determinado tempo, cada um de nós traz, digamos, um programa que nós devemos aproveitar o melhor possível, devemos fazer para não encurtar esse tempo que de facto nós necessitamos, que é o tempo do progresso e da oportunidade que nós temos na vida física, aqui no corpo físico, e portanto nós não ficamos cá eternamente. Um dia todos nós iremos regressar à pátria espiritual, e ainda bem, porque essa é a nossa verdadeira pátria. Nós aqui estamos de passagem. Então, nós, seja por acidente, por doença ou por desgaste dos órgãos físicos, um dia o nosso corpo, não é, irá morrer, não é? Isso é uma realidade para todos nós. Enquanto encarnados, mesmo que não tenhamos noção disso, ao dormir, nosso espírito fica livre e vai ao encontro daqueles com quem nos unimos durante o dia em pensamento, seja bom ou mau. A sintonia é que define se vamos para aprender, reencontrar quem amamos ou para saciar os vícios ou ser perturbados por quem nos conectamos ou atraímos em vidas passadas. Então, nós sabemos que a vida continua, mas mesmo assim muitas vezes desesperamos com a partida de quem, de quem perdemos, que nós não perdemos, não é? É só a presença física. E aquilo que os amigos nos dizem é que esse desespero que às vezes sentimos é mais, que se deve mais ao apego do que propriamente à falta de entendimento. E temos a sensação que depois de partirem, que a impressão que ficou foi aquele tal vazio sem fim, principalmente quando não se acredita. Mas nós estamos aqui e a doutrina espírita lança luz no nosso espírito, traz-nos este conhecimento para que nós tenhamos esta visão diferente, uma visão mais de esperança, acima de tudo de esperança, porque o reencontro logo mais vai se dar. Muitas das vezes, portanto, o que acontece na realidade é que há aquela separação física por um determinado tempo, mas logo mais nós vamos reencontrar de certeza. Viver o luto é algo normal e até considerado saudável. O descontrole e a revolta é o que traz sofrimento, tanto para quem ainda está encarnado, quanto para quem já desencarnou. E porquê? Nós somos energia. Acabamos de dizer que o que morre é o corpo físico, o espírito continua. Portanto, a ligação continua. Se nós não estamos bem, eles também não vão sentir, eles vão sentir que nós não estamos bem. Então, o sofrimento, eles quando partem e despertam, eles também vão sentir a nossa falta, eles também vão sentir a saudade. Ao nos revoltarmos e entrarmos em desespero, desequilibramos não só nós, mas afetamos em muito aqueles que partiram, pois dependendo da forma como foi o desencarno, muitos precisam permanecer dormindo por muito tempo, para não serem acometidos das vibrações negativas
que são dirigidas a eles. Então, por vezes, é muito difícil viver sem a pessoa que partiu, não é? No entanto, como o Chico Xavier diz muitas vezes, o nosso querido Chico Xavier, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Portanto, fere a nós e fere aqueles que partiram. O facto de que a morte física arranca do convívio material os que nos são caros não quer dizer que eles são banidos dos nossos pensamentos e sentimentos de afeto e amor. Cá está. A doutrina espírita vem-nos comprovar que apenas se dá a separação física temporária, pois a separação espiritual não existe. A certeza de que todos continuamos vivos após a morte do corpo físico confronta e atenua a dor, pois, sabendo ser a morte somente a mudança do estado físico para o espiritual pleno, confiamos que um dia nos reencontraremos com os nossos entes queridos. Então, conhecedores destas verdades, nós devemos ter a tal caridade para connosco, também para aqueles que nos antecederam na partida. Então, cabe-nos a nós que temos este conhecimento, vivenciá-lo. Porque muitas vezes nós não vivenciamos, nós falamos isto, mas quando nos toca a nós, quando morre alguém mais próximo, nem sempre temos a melhor postura. E lá está, acabamos por nos prejudicar a nós e prejudicar aquele que partiu. E se nós conseguimos vivenciar este conhecimento, estas verdades, se colocarmos em prática na nossa vida, todos já passamos ou vamos passar por isso. Seja com pais, com filhos, com irmãos, com tios, com primos, com amigos, todos nós vamos passar por estes momentos. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem: mas ninguém voltou de lá para confirmar-se que existe a vida após a morte do corpo físico, a vida depois da vida. Mas de facto eles voltam. Não voltam fisicamente, mas voltam no espírito. Não falando, obviamente quem trabalha no centro espírita e faz parte dos trabalhos de atendimento aos sofredores, do trabalho de exorção, aí não há volta a dar. Eles falam ali connosco, tal e qual como eu estou agora a falar convosco. Mas para quem não tem este trabalho, para quem não faz parte destes trabalhos, existem centenas de livros, psicografias, das comunicações que nos foram trazidas, que nos são trazidas constantemente, por médios muito abnegados, de uma honestidade e integridade que são questionáveis, como Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, nosso Xavier. Portanto, está aí imensos livros que são comunicações e comprovações. E depois também nós temos a terapia das vivências passadas, que é uma prova científica. Portanto, quando as pessoas dizem isso, quando as pessoas dizem: ninguém veio cá para... nem sequer procuraram, nem se interessam em saber, nem querem saber, porque se nós abordarmos esta parte e convidamos para vir ao centro espírita, para conhecer a codificação, a doutrina espírita, colocam-se de parte, nem sequer querem saber. Mas nós queremos, é por isso que estamos aqui, não é? A partir das informações recebidas através da mediunidade e da terapia de vivências passadas, foram feitas pesquisas aprofundadas sobre dados locais, nomes sugeridos nas sessões mediúnicas e nas terapêuticas, comprovando-se a realidade dos factos, especialmente quando o médico ou o paciente não teve acesso prévio às informações fornecidas. E estes testemunhos vêm-nos comprovar, pelos factos apresentados e também pela razão, uma das bases do espiritismo,
que é a imortalidade da alma e a reencarnação. Falando da questão da parte científica, nós não nos podemos esquecer que nós somos energia. E voltando ali à parte que tínhamos falado atrás sobre a questão de que os nossos, portanto, que os espíritos que partiram, os nossos entes queridos, que sentem aquilo que nós sentimos, não é? Nós somos energia e quando nós pensamos em alguém, e isso já vos deve ter acontecido, mesmo quando estamos cá, às vezes estou a pensar numa pessoa e toco o telefone e era justamente aquela pessoa, não é? Quando nós pensamos em alguém, esse alguém automaticamente, e só faltava agora ficarmos sem luz, mas a palestra iria continuar. Alguém há de ter um isqueiro, quanto mais não seja para acender as velas. Pronto. Quando nós pensamos em alguém, existe logo ali um fio fluídico que vai de nós à pessoa a quem nós estamos a pensar, seja deste lado da vida, seja do outro. Portanto, estabelece logo ali uma ligação. E por conseguinte, eles sentem aquilo que nós estamos a sentir e captam o nosso pensamento. É um canal de via dupla de ida e volta, como se fosse um telefone. Os pensamentos, os sentimentos e os desejos de um deles podem ser captados e interpretados pelo outro, cá está, com maior ou menor intensidade, dependendo esta do vigor da fonte que emite tais pensamentos, sentimentos ou desejos. Daí o apelo de não nos deixarmos levar pela revolta, pela dor extrema. É normal sentirmos isso naquele dia, nos dias seguintes, mas depois temos que nos libertar. Porque é aquilo que eles nos dizem, e há uma questão no Livro dos Espíritos que Allan Kardec refere, que colocou a espiritualidade aos espíritos superiores, que é como é que nós achamos, como é que o ser se vai sentir naquele momento em que ele também está naquela transição, não é? Naquela perturbação. Porque nós não morremos e acordamos do outro lado e está tudo bem. Nós ainda somos espíritos assim, muito terra a terra. Há um processo, não é? A seguir, portanto, durante o desencarne e após o desencarne, há um processo de despertar. E, portanto, há ali uma perturbação também. E eles não necessitam das nossas dores, dos nossos pensamentos de revolta, da nossa tristeza. Portanto, isso é algo que nós mesmos temos que trabalhar para os podermos também ajudar, porque nós queremos é que eles fiquem bem também. Então, na questão 936 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? E eles respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades do que lhes deram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada, eu bem me parecia que não ia conseguir dizer esta palavra direito, mas pronto, era o que estava lá e eu tinha que colocar, o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Se nós pensarmos um pouco, sabemos que nós, quando estamos encarnados, não é? O espírito está aqui preso na carne, não está liberto. Quer dizer, nós durante a noite, o espírito fica assim um pouquinho mais... ele não se desliga, obviamente, mas consegue ir dar umas voltinhas. Nem sempre que vamos é para o sítio que deveríamos ir, mas isso já são outros 500.
Mas, tirando isso, nós estamos aqui presos. Ora, quando se dá a morte do corpo físico, o espírito liberta-se. Vai-se libertando da matéria, aos poucos, não é? E ele lá, na pátria espiritual, nós quando estamos na pátria espiritual somos muito melhores, não é? Do que quando estamos aqui. Será que nós deveríamos entristecer com isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Dois amigos que estão presos numa cadeia. Cometeram crimes e estão presos. E um deles, seja porque teve melhor comportamento, seja porque o crime que cometeu foi mais pequeno, é libertado antes, um é libertado antes do outro. Será que aquele que fica lá dentro, eles são amigos, deve ficar triste porque ele vai ser posto em liberdade mais cedo do que ele? Não, a não ser que ele seja muito egoísta. Ele vai querer ver o amigo, claro que ele vai sentir a saudade dele porque era a companhia ali, não é? Mas, certeza que vai ficar feliz por ele ser libertado, ser posto em liberdade, para poder seguir a vida. E mais tarde, ele também irá acontecer a mesma coisa. Ora, quando nós, no nosso caso, dois seres, pronto, uma mãe e um filho, ou um amigo, pronto, um parte primeiro, deveremos ficar infelizes porque ele se vai libertar? Não. Nós ficamos infelizes naquele momento, porque há uma separação física. Mas se pensarmos bem, é a libertação dele. É a oportunidade dele seguir caminho. Então nós devemos alegrar por isso. É difícil. Ainda temos esta visão, estamos a aprender a viver com esta realidade, que é a verdade. É uma realidade e que é algo de positivo, é algo bom e que nós temos que aceitar. Pronto, temos que aceitar. Não é fácil. Falar deste tema não é nada fácil. Vocês estão a olhar para mim e eu, de momento, eu estou a pensar aqui com os meus botões também ao mesmo tempo. Isto não é fácil, de facto não é. Mas a doutrina espírita vem-nos dar este conhecimento que nos ajuda imenso a libertar-nos deste peso, desta dor, que muitas das vezes nós transportamos connosco quando parte alguém querido. É por este motivo que devemos pensar nos seres queridos que já empreenderam a viagem de regresso à pátria espiritual com muito amor, carinho e até mesmo com alegria, porque eles irão sentir exatamente o que nós estamos a sentir. Do mesmo modo, também não é necessária nem se aconselha a visita aos cemitérios para as orações e colocação de velas e flores nas sepulturas. Pronto, esta entra a parte das tradições. E eles não aconselham, primeiro porque ali só estão os restos mortais, que estão em decomposição. E às vezes já nem isso lá vamos encontrar, não é? E depois, cada vez que nós vamos ao cemitério, nós estamos a chamar o ente querido para ali, para aquele local. Muitas vezes ele até já está em posição de seguir caminho, mas não consegue, nós estamos ali a chamá-lo. E vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, há aqui o capítulo 6º, que trata da vida espírita. E nós vamos encontrar aqui, vamos ler, para ficarmos bem esclarecidos, vamos ler aqui algumas questões que Allan Kardec colocou aos espíritos, que fala justamente desta parte da comemoração dos mortos e os funerais. E ele começa na questão 320, diz assim: sensibiliza os espíritos, lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse facto lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. E já a seguir ele pergunta sobre a comemoração
dos Mortos, que foi aquilo que no início deste mês também se celebrou no mundo. Na 321 ele diz: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? O que é que acha? Será? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão morar nos cemitérios sobre os seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Aquilo que nós muitas vezes achamos que é especial aquele dia, que devemos todos ir ao cemitério, para eles é indiferente. É exatamente como se fosse outro dia qualquer. O que acontece naqueles dias é que vai muita gente, não é? E são muitos a puxar, digamos, fazer a ligação e a puxá-los para o local. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas, e eu adiantei-me. Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Muitas das vezes as pessoas nem vão lá, falando especificamente quem não é espírita. Às vezes as pessoas até não vão lá durante o ano inteiro. Depois vão lá naquele dia e fazem aquela coisa toda e gastam centenas, às vezes, de euros em flores, em velas e tudo, e vão todos para lá, e às vezes durante o ano todo até nem lá aparecem, nem fazem uma oração. Mas isso cabe a cada um. Não estou a falar isto, não é tipo de julgamento. Mas de facto, eles lá vão, como diz aqui, pelos amigos e não pela multidão dos indiferentes. E há uma outra questão, uma outra linha aqui nesta pergunta, que eles perguntam sobre de que forma é que eles comparecem, se nós os pudéssemos ver, de que forma é que eles se apresentariam? Tal e qual como quando nós os conhecemos aqui. Se nós os pudéssemos ver, era tal e qual. E Allan Kardec continua: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Esta é uma questão também muito interessante. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é uma representação exterior de um facto íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então as orações devem ser um ato de amor, de ternura, e que podem ser oferecidas em qualquer sítio. Nós não necessitamos de nos deslocar ao cemitério para fazer uma oração. Podemos fazê-lo dentro do próprio lar. E às vezes questionam, que há uns tempos estava a ouvir uma palestra de Raul Teixeira, onde tinham questionado justamente sobre isso. Mas nós devemos orar pelos mortos dentro da nossa casa? Então nós não os estamos a atrair para lá? Isso não é uma coisa má? É assim, eles estão lá connosco. Se nós pensarmos neles, eles automaticamente vêm ter connosco. Quando eles já conseguem ter um desprendimento maior, eles vêm quando ainda estão muito religados, não é? Nós vimos no filme de André Luiz, quando o André Luiz foi visitar o lar, não é? Ele teve que ter permissão. Mas de facto, nós quando pensamos nos seres, eles estão, no fundo, eles estão ali pelo pensamento, estão ligados a nós.
Ora, nós não vamos sair do nosso lar, calma, nós não vamos sair do nosso lar para orar pelos nossos entes queridos. Isso não tem lógica nenhuma, não é? Então, o importante é a intenção com que nós oramos, pedir para que eles possam seguir o caminho, para que eles possam ouvir o seu anjo da guarda, os benfeitores que os estão a acompanhar para os ajudar a seguirem o caminho que têm que seguir. Relativamente às velas, também se fala muito na questão das velas, porque as pessoas pensam que é necessário colocar lá a vela. É assim, o que o ser precisa é da luz do conhecimento, a luz do discernimento, não é a luz da vela. Sabemos que alguns espíritos vivem nos cemitérios ao lado das sepulturas, geralmente a sofrerem e a perder tempo importante, agarrados aos seus restos físicos. Obviamente que depois a seu devido tempo, porque toda a gente tem o seu tempo, e quando eles estiverem predispostos a se ajudarem, a serem ajudados, eles irão depois seguir caminho, desligando-se, não é? Mas enquanto isso não acontece, muitos até ficam junto às campas. Além disso, nos cemitérios assentam, depois aqui esta questão que é importante, além disso, nos cemitérios assentam arraiais de espíritos inferiores que ainda não conseguiram se livrar das necessidades materiais. E convém lembrar que todos nós temos uma grande sensibilidade, uns mais que outros, mas temos. E há pessoas que dizem, eu vou ao cemitério e sinto-me tão mal. Porque lá está, são locais onde existem de facto ainda seres que estão lá pelos vícios, pelas necessidades e estão lá, isto parece assim um bocadinho pesado de se falar, mas a realidade é essa mesmo. Então nós devemos de orar. Quando temos que nos dirigir a um cemitério, devemos de orar, pedir a proteção para nós e para aqueles que lá estão, para que eles possam também ser encaminhados e para que nós não nos deixemos influenciar, ou seja, não nos deixemos envolver por essas influências negativas, por essas energias negativas. Olha, eu sem querer já cliquei aqui, acho que já andei para a frente. Peço desculpa. Então, no fundo, aquilo que a doutrina espírita aconselha é que, de facto, as visitas aos cemitérios seja o menos possível, que seja, aliás, eles dizem mesmo, seja exclusivamente do dever social de dar sepultura aos que nos são caros e nada mais. Em relação aos nossos entes queridos desencarnados, é preciso também que não fiquemos com os pensamentos fixos neles dia e noite, pois tal procedimento pode prejudicá-los e atrapalhar o desenvolvimento da sua vida espiritual e tornando-nos a nós, encarnados, os seus verdadeiros obsessores. Esta parte aqui também é muito importante, porque nós achamos muitas vezes que eles é que nos estão a obsidiar, os que partiram. E muitas vezes somos nós que não os deixamos ir, do nosso egoísmo, não os deixamos seguir o caminho que têm que seguir. Pronto, eu gostaria aqui de resumir ainda, daquilo que foi falado, resumir 7 pontos importantes para nós podermos tentar ter uma postura diferente com este conhecimento que nós vamos adquirindo, ter uma postura diferente no nosso dia-a-dia perante este fenómeno que é o fenómeno de morte, para que também nós não nos desesperemos e também podemos ajudar aqueles familiares e amigos que não têm este conhecimento e que muitas vezes se sentem desesperados com estas situações da vida, que todos nós vamos passar, obviamente.
então devemos aceitar resignadamente a separação. Ela não é definitiva nem absoluta. Então, falamos, a morte do corpo físico é inevitável, não é? A seu devido tempo. E isso tem que nos ajudar, ou deveria ajudar, a viver com mais serenidade. Lembrando que o ser, quando parte, ele continua a sua jornada. E um dia nós iremos encontrar, sem dúvida alguma. Com exceção do suicida e do negligente, ninguém parte antes da hora. Se o desenlace acontece na infância ou na juventude, este era o tempo necessário para este espírito nesta encarnação. Vemos muitas vezes crianças pequeninas, bebés ainda, jovens, partirem e achamos que eles partem antes do tempo. Não partem. Eles necessitavam daquelas horas, daqueles meses, daqueles poucos anos para completar, para resgatar. Muitas das vezes nós, por negligência, seja suicídio direto ou indireto, nós encurtamos a nossa existência. E Deus dá-nos a oportunidade de regressarmos cá novamente para completarmos esse tempo que faltava. Portanto, quando nós vemos uma criança partir ou um jovem, oremos a Deus, peçamos ajuda para eles, porque foi uma prova, foi um resgate para eles e é uma prova para os pais. De facto, é uma prova para os pais. Mas há ali uma ligação. Não é por acaso que aquele filho e aqueles pais estão a passar por essa situação. Está bem? Também acontece, às vezes, o ser ter de passar por uma determinada prova, mas por mérito, portanto, ser chamada à pátria espiritual para não ter de passar por ela. Às vezes trabalha-se bem, consegue-se trabalhar bem e ter mérito para não ter de passar por determinadas situações. Na espiritualidade, os nossos amados rogam pelas boas lembranças, recordações de amor e carinho, jamais pelo desespero. A dor incontrolável, a angústia desmedida, a falta de fé e confiança podem abalar quem necessita de conforto na nova morada na espiritualidade. Porque a saudade que deles temos é tão angustiante, muitas das vezes, que acabamos por passar esse sentimento, em vez de passarmos a confiança e o conforto. E é isso que nós devemos passar, é confiança. Confiança em Deus. As visitas periódicas ao cemitério poderão, ao invés de ajudar, perturbar o desencarnado. Lá se encontra somente o corpo material em estágio de decomposição. O espírito vive liberto na dimensão espiritual. As lembranças constantes das circunstâncias da morte poderão-lhe trazer desequilíbrio e tristeza desnecessários. Porque quando nós vamos ao cemitério, nós acabamos por os puxar, eles vêm ali e volta à lembrança novamente, porque nós chegamos ali e estamos a pensar no dia, funeral, como aconteceu, como não aconteceu, e o ser está ali a reviver aquilo também connosco. E isso não é benéfico, nem para nós, nem para ele. Não é? E como eu disse há pouco, às vezes eles já estão no caminho para seguir, mas são puxados novamente por nós. Por isso é que se diz que muitas vezes nós é que somos os obsessores. Os valores gastos com velas, flores, coroas não beneficiam o espírito. E poderão ser muito mais bem utilizados se nós aplicarmos esses montantes para ajudar alguém. No nosso dia a dia há tanta gente que vem ter connosco que precisa de ajuda. Por que não? Até para uma instituição. Pensemos nisso. Certeza que vai ser muito mais agradável. O espírito do outro lado, quando tomar conhecimento real da vida, vai ficar muito mais feliz por nós podermos ajudar alguém com aquele montante que iríamos gastar semanalmente ou mensalmente em flores, podermos ajudar alguém.
porque depois eles do outro lado já vão ter uma percepção diferente. Não deve haver apego a objetos de uso pessoal. Doar roupas, calçados e pertences a quem necessita é como uma prece em benefício do desencarnado. Amigos, guardar roupas, objetos, quando nós podemos ajudar outras pessoas com aquelas roupas, as pessoas às vezes guardam anos, não se querem desfazer, olham para as roupas e pensam na pessoa. Para quê? Não é muito melhor nós pensarmos com mais leveza, com amor, dirigir uma oração? Nós temos que nos libertar. Então a prece é a melhor maneira de ajudá-lo. Não é necessário estar em local específico, como falámos há pouco, nem de aparatos ou rituais especiais. Com a oração pura e simples, feita com o coração, estabelece-se uma corrente fluídica de auxílio e conforto, tanto para quem fica, como para quem parte, encorajando-o mutuamente a enfrentar esta nova situação. Não interessa onde se esteja, nem quando. O que interessa é o sentimento. Podemos fazer uma prece desejando-lhes a paz e a alegria, mesmo quando estamos a milhares de quilómetros de distância das suas sepulturas, pois a ligação é feita através do coração. E durante a prece, e muitas vezes até durante o sono, quando é permitido, virem ter connosco, ficando sossegados por saberem que estamos cientes de que a vida continua. Então é importante que nós também pensemos, a vida continua. Então, este era o trabalho. A morte do corpo físico é um facto para todos nós. Um dia vai acontecer. Devemos encará-lo com naturalidade e com serenidade, para o nosso bem e para bem de quem parte. É natural termos saudade? É. Mas não aquela saudade de estarmos sempre a pensar no sofrimento e na dor. Podemos ver fotos, falar dos momentos agradáveis, lembrar-nos dos momentos agradáveis. Isso dá-nos conforto, a nós e a eles. E depois ensina, a confiança em Deus é o mais importante. Deus dá-nos a oportunidade de nós resgatarmos os nossos débitos, de aprendermos, de evoluirmos, de virmos cá tantas vezes quantas as necessárias. Esta é só mais uma oportunidade entre milhares que já tivemos e milhares que ainda vamos ter, até conseguirmos ser espíritos puros. Então nós devemos de oferecer bons pensamentos aos nossos entes queridos. Atos, palavras no nosso dia-a-dia, coisas boas. E sim, podemos oferecer flores, mas daquelas em pensamento. Podemos oferecer flores, nós imaginamos e oferecemos flores em pensamento, embrulhados em amor e ternura. Apesar da saudade, nós podemos lhes enviar a certeza de que um dia nós vamos reencontrar. Agora emocionei. Então a vida é eterna e o amor é a chama que nunca se apaga. Então, eu tinha aqui um áudio para vos passar, mas se calhar vamos ficar por aqui e tenho aqui um pequeno poema de autor desconhecido que eu então iria ler a título de prece. Pode ser?
Vamos ver se eu não me vou emocionar ainda mais. Então vamos orar, agradecendo ao Pai a oportunidade, agradecendo a Jesus pelo Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos vem esclarecer sobre o ser espiritual que nós somos, a centelha divina e do amor que Deus tem para connosco. Que nós também possamos amar a Deus, amando o nosso próximo. Não partiste, alma querida, apenas trocaste de abrigo. Deixaste o corpo, não a vida. Segue com Jesus, o teu melhor amigo. Choramos tua ausência sentida, mas o pranto é só do momento, pois sabemos que noutra avenida caminhas com paz e alento. Teu riso ecoa em lembranças, teu amor vive em nós a pulsar. Não há morte onde há esperanças, nem distância onde há amar. Que Deus te envolva em claridade, que os anjos te guardem em flor, e quando houver o reencontro, termina a saudade, ficando apenas amor. Vai em paz, alma querida, que Deus te envolva em calor. A morte é ponte estendida pelo eterno brilho de amor. Então que Jesus abençoe a todos nós e a todos aqueles que se fazem presentes do outro lado da vida, que nos antecederam na partida. Graças a Deus.